Bem, pessoal, então iniciando a gravação, vamos dar continuidade aqui agora à nossa segunda aula sobre circuito e corrente alternada, né? Então, fizemos esses dois exercícios na última aula, e agora a gente ficou com aquela perguntinha, né? Poxa, para somar duas tensões como essa daqui, né? 300% de 120π mais T, mais 30 graus, é algo que não é tão direto. É algo que não é tão direto assim, essa soma, como a gente tinha antes, duas tensões sendo somadas em duas fontes, por exemplo, né, que eu somava direto, uma tensão de 100, uma fonte de 100, outra de 20, se tivesse com a mesma polaridade, as duas somava, e a gente obtinha aí os 120 volts. Então, se tivesse com alguma polaridade invertida, cuidava dessa polaridade invertida e começava a resolver. Aqui vai mudar um pouco, né? Aqui, com as tensões alternadas, essa relação que é relativamente simples, uma soma de duas tensões, ou uma soma de duas correntes, uma soma de duas grandezas alternadas, nesse formato aqui, acaba dificultando um pouco a gente encontrar o resultado se formos usar essa fórmula dessa forma que ela está, né? Direto. A gente tem que partir aí para algumas identidades trigonométricas. E aí tem um exemplo, tem uma forma mais fácil de resolver, né, que é usando uma ferramenta chamada Fazor. Eu vou apresentar para você, daí a importância dos números complexos. Para facilitar esse nosso entendimento, a gente faz uma transformação da grandeza elétrica, da tensão, da corrente, por isso que eu vou colocar esse X aqui, porque pode ser um V ou um I, em um Fazor, certo? Um V aqui, ou um I também, né? Ou uma tensão, uma corrente, mas agora no formato de número complexo, no formato de um Fazor, certo? Então, o Fazor é um número complexo que representa a amplitude, aqui, ó, que é a tensão, o valor máximo, né, de tensão ocorrente, e a fase, que é esse θ, né, esse deslocamento no tempo, né, que foi dado. Então, ele já representa essas duas grandezas. Por que eu não represento a frequência aqui, professor? Porque a frequência é constante. Todo circuito que eu tiver, a gente vai ter fontes de tensão, fontes de corrente, cargas, todo mundo funcionando numa frequência única, certo? Eu estou fazendo um circuito, todo mundo é de 60 Hz, ou de 50, ou de outra frequência, qualquer que seja, que a gente estiver trabalhando, certo? Vão ser elementos da mesma frequência. Então, a gente só traz essas duas informações, o XM e o θ, aqui para, ou φ, né, dependendo do padrão, se estiver trabalhando, a gente estava falando do φ anteriormente, né, aqui no φ aqui nesse livro, mas enfim, esse ângulozinho aqui como um número complexo. Isso daí vai facilitar muito nossa vida, quando a gente estiver tratando, aqui eu falo de fasores, mas aqui tem um exemplo que deixa isso bem claro. Esse exemplo aqui, a gente tem uma soma de duas... A gente chegou a fazer essa soma, pessoal? Me lembrem aí, por favor. Acho que não. Ou já chegou a fazer usando as identidades trigonométricas? Chegou não, professor. Chegou. Chegou não? Pronto. Então, aqui, ó, eu tenho... É o primeiro exemplo lá do livro, certo? Você abrir lá o livro no capítulo 9, não sei se é o primeiro, na verdade, mas é um dos primeiros exemplos do capítulo 9, que trata dessa parte de circuito de corrente alternada, é fazer a soma de duas tensões aqui alternadas, né? Então, aqui eu tenho a primeira tensão, V1, 20 cosseno de ômega t menos 30, e V2, 40 cosseno de ômega t mais 60. Então, eu vou querer somar essas duas grandezas. Aqui o quadro, eu vou botar para o meu quadro agora, a gente vai somar primeiro da forma que a gente já sabe, né? Que é utilizando as identidades trigonométricas, e posteriormente, quando eu apresentar o conceito de Fazor, a gente vai fazer o conceito de Fazor e vocês vão ver que com uma linha da calculadora a gente já resolve esse problema, já chega ao mesmo resultado de uma boa tentativa aqui de um uso de artifícios, até chegar nesse resultado
da soma do V1 e o V2, certo? Vai ser uma jornada um pouco cansativa para chegar usando identidade trigonométrica. E olha que é só uma soma de duas tensões. Imagine se fossem 3, 4 somatório de tensões de uma malha que tem 5 elementos, duas fontes, 3 cargas. Então, isso daí já traria uma dificuldade maior. Então, só uma soma de duas tensões já traz um probleminha. Então, realmente, trabalhar no domínio do tempo, né, nesse domínio aqui, sem ser o domínio fasorial, não tem muito como a gente resolver essas questões. Então, o uso dos fasores é primordial nesse tipo de circuito. Então, vou mostrar para vocês aqui o quadro e a gente vai resolvendo essa nossa questão. Deixa eu ajeitar aqui essa leitura. Bem, vamos lá, pessoal. Agora a gente vai fazer a seguinte continha, né? Lá no exemplo, que é o mesmo que está no livro, quem quiser acompanhar pelo livro, a gente tem aqui duas, duas tensões, certo? V1, vou botar até minúsculo aqui. O livro sempre faz essa diferença, certo? Porque aí dá para a gente entender quando eu estou tratando de tensões no domínio do tempo e quando eu estou tratando de tensões e correntes no seu formato fasorial, o fasor sempre fica maiúsculo, a tensão ou a corrente. E no domínio do tempo ele sempre coloca uma letra minúscula, certo? Então, se olhar o padrão do livro, é bom que ajuda sempre, quando a gente estiver vendo, já identifica quando é maiúsculo, quando é minúsculo, o que é aquele elemento. Professor, baixa um pouco, por favor, o quadro. Fazer o quê? Puxar o alto. Abaixa um pouco o quadro. Tá muito em cima. Obrigada. Deixa eu voltar aqui. Ômega T menos 30. E o outro V2 é de 40 cosseno de ômega T mais 60. E eu quero fazer a soma de forma que eu tenha um VM cosseno de ômega T mais φ, certo? Eu quero sair com esse V sendo esse resultado. Então, por onde é que eu vou sair usando a identidade trigonométrica? Aqui a gente vai usar aquela identidade, pessoal, que é a seguinte, né? Que é o cosseno de A mais ou menos B, que é igual ao cosseno de A vezes o cosseno de B. Opa. Aí aqui fica, se for mais é menos, e se for menos é mais. Certo? Por isso que eu botei menos mais aqui. Dependendo dessas, se for soma ou subtração, aqui é o contrário. Seno de A vezes seno de B. Certo? Essa daqui é uma identidadezinha que vocês encontram nos livros aí de cálculo, enfim. Então vamos usar essa identidade, certo? Olhando para o V1 aqui, o meu A é o ômega T e o meu B é 30. Olhando para o V2, o meu A é o ômega T e o meu B é 60, certo? Então aqui eu vou colocar o V1, vou tentar aproveitar o máximo aqui para não ficar tão grande. Opa. V1 aqui embaixo, aqui é T. Vai ser igual a quem? Eu vou botar o 20 fora, certo? Aí eu vou ficar com, aí lembrando o A, ômega T, o B, 30, né? Então, se é menos aqui, no meio aqui, né, deles vai ser o mais, certo? Então, aqui ficou cosseno de A, que é ômega T, vezes cosseno de 30. Aí agora é mais, né? Aqui era menos aqui, que originalmente é menos. Ficou mais agora, e seno de ômega T, seno de 30, certo? E o cosseno de 30 e seno de 30 são conhecidos, né?
Quem é o cosseno de 30? Quem lembra aí quem é o cosseno de 30 e o seno de 30? Ó, vou dar uma dica para você, já deve ter visto, né? Essas dicas. Mas, enfim, só relembrando o ensino médio, né? Porque aqui, muitas vezes, cai uma questãozinha dessa no ENAD, ou, sei lá, em algum concurso que vocês vão fazer, né? Então, tem alguns ângulos que a gente tem que saber, né? Que geralmente o pessoal não diz lá não vai poder usar calculadora, às vezes, na prova que você está fazendo. Às vezes não, acho que quase sempre, ou sempre, não deixam usar calculadora. Então, você acaba tendo que ter algumas grandezas já decoradas mesmo, né? E aí, vou botar aqui que tem um espacinho legal. Essas de seno, cosseno, a dicasinha que eu decorei desde da minha graduação, né? Colocar aqui, eu acho que vocês já devam saber também. Pelo menos do seno e do cosseno, você faz assim, ó, tem aqui 30 graus, aí 45, 60, né? Aí aqui seno e cosseno. Aí faz aqui 1, 2, 3, e aqui 3, 2, 1, certo? Aí vou colocar sobre 2, certo? E a raiz em quem não for, pronto, em quem não for 1. Pronto, acho que é isso mesmo, né? Deixa eu ver se eu acertei aqui. E tinha o da tangente também, que eu acho que era 3, 1, 3. Quem lembra aí? Aí botava aqui a raiz, aí botava e tinha uma das tangentes, que é. Vamos calcular aqui, só para eu lembrar 100%. Deixa eu ver, raiz de 30. Raiz de Ou 3 raiz sobre não. 3, professor. Raiz de 3 sobre 3. Mas era um dos dois, é de 30 ou de É 60? de 30. De 30. Pronto, é o de 30. Pronto, e o outro é assim mesmo, né? Pronto, então ficou assim. E aí, ó, aí para saber o raiz de 2 e o raiz de 3 o valor, né? Não sei se dá para lembrar aqui, mas o raiz de 3 é 1,70, 1,7. Nas provas deve dar para aproximar para pelo menos uma ou duas casas decimais. Bota 1,73 aqui no raiz de 3, se precisar detalhar. E o raiz de 2, aí você aproxima para 1,4, né? Que é 1,41 e tal. Dá para dá para fazer também. Mas aqui são os principais ângulos. Então vamos lá aqui para resolver, substituir, né? No caso aqui o cosseno de 80 graus, perdão, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, né? Aí raiz de 3, 1,7 ponto alguma coisa, 7 ponto, aliás, 1,70 e alguma coisa, 73 na verdade, eu acho. Deixa eu botar aqui, 1,73, 20, 50, 80, blá blá blá. 1,73 dividido por 2 vai dar 0,8, né? Dividido por 2. Olha aqui, igual, dividido por 2. 0,86 aproximadamente vezes 20, certo? Eu vou multiplicar aqui esse camarada por esse aqui e depois o 20 pelo seno de 30, que é meio, né? 0,5 vai ficar 10. Então, 20 vezes raiz de 3 vai dar, perdão, 20 vezes raiz de 3 sobre 2, né? 20 vezes o seno de 30 vai dar exatamente, perdão, cosseno de 30, 20 vezes o cosseno de 30 vai dar exatamente 17,32, certo? Vezes o cosseno de ômega t. Mais, aqui 10, né?
vezes o seno de ômega t. Deixa eu só um minutinho. Opa, Ailton. Alô? Continuando. Sim, então isso aqui é meu V1. Vou guardar lá. Então, aqui o meu valor de V1 é esse daqui. E o meu valor de V2 vai ser qual aqui? Meu valor de V2, eu vou fazer a mesma coisa para V2, né? Então, em V2, eu vou lá e vai ficar 40 vezes cosseno de ômega t vezes cosseno de 60. Aí, como é mais dentro, né, vai ficar menos aqui na identidade. Aí, cosseno de ômega, aliás, seno de ômega t seno de ômega t vezes seno de 60. Pronto. Aí aqui vai ficar o V2, cosseno de 60 é meio, né? Então vai ficar aqui 20, né? 20 vezes meio, 40 vezes meio dá 20, cosseno de ômega t, menos, aí seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, né? Vai ficar duas vezes, fica 34, 64, né? 34, 64. Deixa eu só ter certeza de falar a calculadora aqui. Seno de 60 vezes 40. 34, 64, seno de ômega t. Pronto, fiz aí com os dois, certo? V1 e V2. Aí agora eu vou fazer a soma, né? Vai poder somar agora, porque vai ter cosseno de ômega t e seno de ômega t, vai dar para somar os dois, V1 e V2. Então, V vai ser 17 mais 20, que dá 37, 32, cosseno de ômega t. E aqui vai ficar 10 menos 34, que vai dar menos 24, né? 0,64. Seno de ômega t. Pronto. Pronto, e aí? Agora não está ainda parecido nesse padrão, né? Esse padrão aqui de cima não está parecido ainda. Para deixar parecido no padrão de cima, o que eu vou fazer? Aí eu vou usar um artifício, certo? Que provavelmente ninguém deve ter visto ainda, se não chegou nesse ponto. Eu mesmo, quando eu aprendi, não tinha visto ainda esse artifício. Que é o seguinte: se eu pegar essa equação toda, dividir e multiplicar pelo mesmo valor, não estou mudando em nada, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher esse valor que eu vou dividir e multiplicar a partir disso daqui. Ó. Eu vou pegar a base de um triângulo com esse lado da base do triângulo retângulo 37, 32, a altura do triângulo de 24, 64, e a hipotenusa desse triângulo eu vou calcular quanto é. Aí, calculando, né, quanto é essa hipotenusa, a gente vai chegar no valor de 37, 32, 37,62, 24, 64. Aí vai chegar no valor de 44,72. Certo? O valor dessa hipotenusa aí. E já para ser mais rápido, eu já vou achar o valor desse ângulo também. Certo? Aí é só fazer o arco quadrado e vai dar 33,43 graus. Pronto. Então já achei aí, já para ser mais rápido, né? E agora, se eu multiplicar e dividir, deixa eu botar entre parênteses aqui logo. Se eu multiplicar por 40, se eu multiplicar por 44,72 e dividir por 44,72, eu não mudo em nada, né?
Eu fiz o quê? Eu peguei o valor da hipotenusa, multipliquei e dividi aqui por esse valor. Então, a princípio, não alterei nada. Aí eu vou distribuir aqui esse valor do meu denominador nessas duas partes da equação separadamente. Aí fica com VT igual, vou colocar o 44 logo na frente. Aqui eu fiquei com 37,32 sobre 44,72 vezes o cosseno de ômega t, menos 24,64 sobre 44,72 vezes seno de ômega t. Olha a mão de obra que está dando. Lembra aqui dessas dificuldades todas. E agora, se eu estou dividindo 37, ó, 37 que é aqui no triângulo, o 44 ao 44, eu tenho, em relação ao ângulo de 33, 43, eu tenho um cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E aqui, se eu estou dividindo 24,64 por 44,72, eu estou dividindo o cateto oposto pela hipotenusa. Então, esse daqui é o cosseno de 33,43 e esse daqui é o seno de 33,43. Ok? Entendido esse pulo? Deixa eu botar aqui agora. Depois eu vou ter que apagar um pouquinho lá em cima. Mão de obra pesada. Vamos lá, então. Aí fiquei aqui com 44,72 vezes. Aí cosseno de 33,43 vezes o cosseno de ômega t menos aí seno de 33,43 vezes o seno de ômega t. Aí, enorme. Aí agora, ó, se vocês olharem, eu tenho o cosseno de um ângulo vezes o cosseno do outro, menos o seno de um ângulo vezes o seno de outro. Cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B. Certo? O A e enfim, faz. E agora eu vou lá vou apagar aqui em cima, certo? Rapidinho aqui. Deixar só a identidade trigonométrica aí, bonitinha. E aqui eu vou fazer, né? O VT é igual a 44,72 vezes. Aí aqui eu vou ter cosseno, vou tirar o parênteses aqui, não precisa. Cosseno de ômega t, como é uma subtração, vai ficar mais, né, aqui dentro. Mais o ângulo de 33,43 graus. Então, aí sim, depois de toda essa mão de obra, eu consegui chegar nesse resultado, né? Então, eu tive que usar a identidade trigonométrica e depois um artifício de transformar. Tem um triângulozinho aí hipotético e dividir a equação encontrada depois da identidade trigonométrica, dividir e multiplicar pela hipotenusa desse triângulo, para depois eu conseguir voltar de novo para o cosseno de ômega t mais 33,43. Então, foi trabalhoso, né? Conseguir fazer tudo isso daí. Foi um quadro todo só de conta. E a gente tem como substituir isso por apenas uma linha de equação que a calculadora já resolve direto, indo para o conceito de Fazol. Eu vou apresentar para vocês agora. Deu para entender aqui, pessoal? Aqui na identidade trigonométrica, ficou alguma dúvida? Tranquilo? Não, tranquilo. Então vamos lá para o conceito de Fazol, que vai facilitar a nossa vida consideravelmente.
Bem, deixa eu voltar aqui para ir lá do começo, né? Bom, conceito de Frazul, pessoal. Depois eu vou entrar nesse detalhe de domínio do tempo. No tempo aqui, a gente tem o tempo como uma das características. E aí, quando a gente fizer essa transformação da tensão da corrente no domínio do tempo, né, variável no tempo, para o fazor, o tempo não vai mais aparecer. A gente vai ver aqui que o tempo, a frequência angular, não, pelo menos o tempo aqui deixa de aparecer aqui nesse nosso equacionamento, né? Então vai ter o módulo e a fase, o defasamento. Tá? Então, quando eu faço essa transformação, pessoal, tem o seguinte, esse número aqui agora, a gente vai lembrar muito dos vetores. Muito não, né? Praticamente o vetor lá de geometria analítica, lá de geometria vetorial que vocês fizeram, né? Geometria vetorial lá no primeiro semestre. Então, lá na disciplina de geometria, vocês devem ter feito somas de vetores, somas vetoriais. E esse número aqui, né, também pode ser também representado por um vetor que tem um módulo, o ângulo que é feito entre a parte real, a parte positiva do eixo x e a distância do ponto do par ordenado para a origem, certo? Que é isso daqui, essa distância aqui. Então, todo número, esse número aqui, ou os pares ordenados também, lá de vetorial, podem ter duas representações. Uma polar, outra retangular. Então, a gente vai também, a própria calculadora ainda tem a representação esférica, só que a gente não vai usar esférica, é só polar ou retangular que a gente vai utilizar. Essa representação aqui é representação polar, certo? Quando eu represento um número, eu vou vir aqui para o quadro, pelo seu módulo, o módulo é uma distância, né? Pode ser considerado uma distância. Então, não tem distância negativa, o módulo é sempre positivo. E o ângulo aqui, que vai determinar a direção para onde esse vetor está apontando, né? Então, esse ângulo aqui que vai me determinar para onde ele está indo, para que eu consiga representá-lo graficamente. Então, deixa eu representar rapidamente esse ângulo aqui, no meu quadro. Eu vou apagar o exemplo, depois eu volto com ele, para resolver o finalzinho. Então, como é que a gente vai fazer, né? Eu vou ter aqui o meu, vou chamar aqui de plano complexo, né? Não sei se vocês ainda estão vendo o número complexo do ensino médio, parece que algumas escolas pararam de dar, mas enfim, o número complexo, qual foi a grande origem dele, né? Matematicamente, foi devido à necessidade dos matemáticos precisarem dar uma, uma solução para a raiz quadrada de números, né? E aí, como é que o pessoal ia dar a raiz quadrada de menos 1, né? Como é que iria se resolver esse problema aqui, a raiz quadrada de número negativo? Aí decidiram criar esse padrão, né, que vou chamar a raiz quadrada de menos 1 de uma grandeza imaginária, de um i. E, por motivos óbvios, quando a gente trata de números complexos nos circuitos elétricos, a gente não usa o i. A gente usa uma outra letra, porque o i já é meio que reservado para a corrente, né? A gente acaba usando j. Então, a grandeza imaginária fica meio que j, né? Aqui sempre para a gente. A letrinha parecida com o i aqui, que decidiram colocar para não confundir com o i. Então, essa daqui é a nossa grandeza imaginária, certo? Colocar aqui como essa grandeza imaginária o meu i. E aí, os números acabaram que podem ter uma parcela puramente real, puramente imaginária, e outra parcela real. Por exemplo, eu posso ter um número aqui
complexo, né? Um número que seja parte real e parte imaginária, como esse daqui, ó, 5 mais 3J. Aqui, para representar as representações, aqui a gente acaba usando o J na frente, por saber que depois do J é um número imaginário já. Então, J3. Certo? Então, geralmente a gente vai ver assim. Então, qual seria a representação desse número? Ou posso ter também, vou fazer um por um aqui, vários exemplos. Vou fazer aqui um número puramente imaginário, um número puramente imaginário, só que negativo. Vou fazer um puramente real. E vou fazer um puramente real, só que negativo. Pronto. E aí, no plano complexo aqui, esse meu eixo X aqui, ele vai representar os números reais. Meu eixo aqui, os números imaginários. Certo? Então, por exemplo, o número 2, que é um número puramente real, eu poderia dizer que ele é 2 mais J0. Certo? Já que não aparece, aqui eu tenho o número A, o número B, o número C, o número D e o número E. Certo? Já que eu não tenho uma parcela imaginária acompanhando, eu posso dizer que ele está acompanhando por zero. E aqui eu vou ter, inclusive, a representação, que é a representação que a calculadora HP usa, de 2,0, como se fosse um par ordenado mesmo. 2,0 aí, com a parte no lado esquerdo real e no lado direito imaginário. Então, no lado esquerdo real, eu vou ter o 2 aqui, e o 0 está no eixo 0, aqui junto à origem aí mesmo, né? Então, meu número, efetivamente, A está nesse ponto aqui. Esse aqui é meu, perdão, A não, né? Esse aqui é o D. Então, meu D é esse daqui, ó. Aí o D é esse daqui. O E, que também ele pode ser representado dessa forma. Menos 3, 0. Então, o E está para o outro lado. No menos 3 aqui. Que é o módulo dele até a origem. Aí eu tenho ainda o número B, que ele é 5, mas aqui eu posso entender da seguinte forma, que a parte real é 0, a parte imaginária é 5. Então, a parte real 0, ou seja, ele vai estar em cima do eixo imaginário mesmo. Né? A parte imaginária é 5. Aqui é o B. E eu tenho o C, que está para baixo, aqui menos 2, e 0. Aliás, 0 e menos 2, né? E finalmente eu tenho aqui o A, que tem uma parte real, que é 5, e tem uma parte imaginária, vírgula, que é o 3. Certo? Então, uma parte real sendo 5, o 5 está aqui mais ou menos, a parte imaginária sendo 3, 3 está aqui mais ou menos, então vou lá, os dois positivos, encontram aqui num ponto, esse ponto aí é o meu ponto, é o A, o número A, o módulo dele é essa distância até a origem. Então, eu tenho aí 5 números complexos sendo representados nesse plano complexo, no seu formato retangular, certo? Então, o formato retangular é esse. Mas existe outra forma de representar esse mesmo número, certo? Por exemplo, o D. Eu tenho uma outra forma de representá-lo. Qual é a outra forma de representá-lo? Eu posso representar o D tanto no seu formato retangular, 2 mais J0, como posso representá-lo
pegando a distância desse par complexo aí para a origem, certo? Eu vou pegar essa distância. Como ele está em cima do eixo aqui, né? A distância é fácil de ser calculada, que é o próprio valor dele, né? Não tem nenhuma parcela aqui no meu... Deixa eu ajustar aqui. É o próprio 2, é o módulo aqui. E com o ângulo que ele faz em relação à parte real, a parte positiva do eixo real. Ele está em cima da parte positiva do eixo real, então esse ângulo é de zero. Então, eu posso representá-lo dessa forma também. Essa daqui é a representação retangular. E essa daqui é a representação polar. Certo? Da mesma forma que eu posso representar na forma o sexta, o E. O E, ele é menos 3, né? Menos 3 mais J zero. A distância dele para a origem é de 3, não tem distância negativa. E o ângulo que ele faz para a parte positiva do eixo é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo é de 180 graus. 180 graus. Certo? Aí o B, que é J, o B é 0 mais J é 5. É esse daqui, ó. B, esse daqui. A distância dele para a origem aqui é de 5. E o ângulo que ele faz com a parte positiva é um ângulo reto de 90 graus. Certo? Eu ainda tenho o C, né? O C é de 0 menos J2. A parte real é 0, ele é menos J2, está para baixo aqui do meu gráfico, né? Mas a distância desse par para a origem é 0, é 2. E o ângulo é de quanto? 270 graus, ou dá no mesmo chamar de menos 90. Certo? E finalmente o ângulo, finalmente o A. O A vai ser quem aqui? É meu 5 mais J3. Aí no A, quando eu tenho uma parcela real e uma parcela imaginária, eu formo um triângulo retângulo aqui, ó, de altura igual à parcela imaginária, que é de 3, e de base igual à parcela real, que no caso aqui é 5. Aí, para encontrar essa distância, né, da origem para esse par, aí eu posso fazer por Pitágoras aqui. Vai ser quem? Vai ser a raiz de 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Né? Então, esse valor aqui vai ser raiz de 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 25 mais 9, 36, né? Não. É, né? Não. 25 mais 9 é 34, né? E a raiz de 34 é 5,8. Então, eu vou ter aqui 5,8. 5,8. E o ângulo, esse ângulo aqui, θ, vai ser quem? Eu conheço agora os três lados, né? Tem como achar esse ângulo aí. E esse ângulo vai ser, se eu conhecer só o 5 e o 3, né? Ele seria o arco tangente, esse ângulo θ, seria o arco tangente é -1 aí, do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é 3 sobre 5. Certo? Então, se só conhecesse aí, fazer o arco tangente, que vai dar, deixa eu botar aqui, arco tangente de 3 sobre 5, deu 31 graus, mais ou menos.
Dá no mesmo. Essas duas representações representam o mesmo número. Certo? 5 mais J3, ou 5,831 graus. 2, só 2, né? Vamos dizer J0, só 2, ou 2 fase 0. Menos 3, ou 3 fase 180. J5, ou 5 fase 90. Menos J2, ou 2 fase menos 90. Dá no mesmo todas as representações. Certo? É só lembrar disso daqui e tá, já faz a continha. Quem tem a calculadora tradicional, né? Aquela científica tradicional, com as operações de cosseno, tangente, e aí vai. Dá para fazer, dá para dar continuidade tranquilo nos estudos, dá para trabalhar sem maiores problemas. Agora, quem tem HP tem uma boa vantagem, porque ela interpreta esses dados bem mais rapidamente. Vou mostrar para vocês aqui. Compartilhar minha tela com vocês. Quem tem a, esse negócio meio. Então, quem tem HP tem a vantagem de poder já pegar um desses números que a gente fez aqui, por exemplo, o 5. Pronto, para entrar, como é que configura a calculadora aqui? Eu vou em modo. Aí, para trabalhar com número complexo, eu vou observar principalmente essas, o angle mixture, aqui, a unidade de medida do ângulo, que é degrees para graus, e radianos ou graus, mas ninguém. Só não confundir graus com esse G aqui, que alguns calculadores tem só o G. O grau é o D, né? De degrees. Radianos, então deixa em graus mesmo. E eu só tenho dois, só vou usar os dois aqui, ou retangular ou polar. Certo? Só vou usar o retangular ou polar. Deixa aqui no retangular. E aí, se eu entrar com. Como é que eu vou entrar esses meus dados, né? Eu posso entrar esses dados, vou entrar sempre colocando parênteses, então branco menos, tem esse parênteses aqui, ó, branco menos. E aí eu vou colocar do jeitinho que eu mostrei inicialmente. Se eu quiser entrar no formato retangular, do jeito que está aqui, ó, então tem duas coisas, né? Tem a forma com que a calculadora apresenta os seus resultados, que está cadastrado aqui na forma retangular, e tem a forma que a gente, como usuário da calculadora, a gente entra com os dados. Então, eu posso entrar com os dados no formato retangular ou polar, mas, independente de como eu mostro, de como eu entre os dados, ela vai me apresentar no formato retangular, certo? Porque está configurado aqui no formato retangular. Então, eu vou entrar no formato retangular e ela vai me mostrar no formato retangular, quando eu der o Enter. Mas eu também posso entrar no formato polar, e ela vai me mostrar no retangular, ela mesma faz a conversão, e já me mostra no formato retangular quando der o Enter. Aí depois eu mudo aqui a forma de apresentar para polar, e ela faz o contrário. Já. Então, para entrar no formato retangular, eu coloco parênteses, coloco o número, a parte real do número, que é 5, e a parte imaginária eu vou separar por uma vírgula, não é o ponto, certo? É uma vírgula aqui, essa vírgulazinha é laranja. Aí eu vou aqui no laranja, espaço. Aí ele vai e coloca a vírgula. E vou 3, né? 5, real, 3, imaginário. Então fez aí esse par, e na hora que eu der o Enter, ele apresenta no formato retangular, que é o que está configurado. Você já vê aqui na telinha, quando ele tem ó, x, y, z. Esse é o formato retangular. Deg, degrees, tá em graus. Né? Esse aqui eu arredondei, né, mas eu vou até colocar esse outro aqui, para a gente ver também. Então, vamos entrar com outro número. Por exemplo, o menos 3. Se eu quiser entrar com menos 3, eu venho lá que eu boto menos 3, ponto e vírgula, 0, né? E aí ele entende, menos 3, 0. E se eu quiser entrar com o J5, aí eu vou lá, ó, J, a parte real 0, vírgula 5. Certo? Então, coloquei os 3 aí. Mas se eu quiser entrar agora com um número, eu como usuário entrar com um número
no formato polar. Como é que eu faço? Eu tenho que informar o módulo e a fase, né? Desse jeitinho aqui, ó. Vou informar o módulo e a fase, né? Aí eu vou lá, boto parênteses também. O módulo, eu vou colocar... Voltando a colocar o módulo e a fase que a gente calculou aqui, né? Do J5. Ficou como no J5? Ficou... Cadê meu quadro? Estão vendo o quadro, né? Então, o do J5 ficou esse. Ó. Cadê o J5? Foi o B, né? Então, se era 0, J5, no modo polar, eu vou entrar como 5, 90 graus, certo? É esse meu B aqui, que está fazendo 90 graus com a parte positiva do eixo real. Então, eu vou agora entrar como 5, eu como usuário, vou entrar como 5, aí você, 5. E aí, como é que eu vou colocar esse símbolozinho da fase, né? Esse símbolo da fase, dependendo do modelo da HP que você tiver, se tiver HP Prime, por exemplo, já é um procedimento diferente. Mas bota no Google ou no YouTube, tem ensinando como é que faz, certo? Eu não estou lembrando agora de cabeça como é na Prime, mas na 50G, você vem aqui no amarelo, alfa, aí ele seta lá o alfa, aí vem no laranja, aí fica travado os dois. Aí depois eu vou no 6. Então, na hora que eu boto o módulo, né, que no caso aqui é 5, aí amarelo, laranja 6, aparece o símbolozinho e eu sei que é de 90 graus. Eu estou entrando meus dados da forma polar. Só que ele vai me apresentar na forma retangular. Então, quando eu der o Enter, ele já vai aparecer 0,5. Vamos ver, ó. Quando der o Enter aqui, ó, 0,5. Porque está configurado para ele apresentar todos os dados que forem setados aqui no formato retangular. A mesma coisa com o menos 3, por exemplo. O menos 3 era 3,180. O menos 3, né? Esse daqui, ó. O menos 3 era 3 e o ângulo 180 graus. Ou menos 180, dá no meio. Quando der o Enter aqui, ele já vai aparecer menos 3. Ó. Menos 3, 0. A mesma coisa para o C, né? Que era menos J2. Que era 2, quase menos 90. Quando der o Enter, já vai aparecer 2, aliás, 0 menos 2. 0 menos 2. Tá vendo? Ou como é o A, né? E a gente calculou lá a distância, a hipotenusa, depois o ângulo. A gente calculou a distância, depois a, o ângulo pelo arco tangente. Aí eu posso. Vai ter uma aproximaçãozinha, mas vamos lá. Foi 5,8,8, quase 31 graus. Vai dar uma aproximação, mas deve dar próximo de 5,3. Certo? Quando der um Enter, 4,97, 2,98. Aproximadamente aí 5,3. Né? Então é isso, pessoal. Essa é a forma como a gente entra. Se tiver no modo retangular, no modo polar, ó, tudo que a gente já entrou, todos esses dados aqui que a gente entrou, vão ser convertidos para o modo polar. Estava retangular, botei em polar, todo mundo já é convertido automaticamente. Então, essa é a vantagem. Ele já converte automaticamente, sem você precisar fazer nada. É só entrar. Eu só quero saber aqui quanto é 3 e 4. Eu só sei no formato retangular. Deixa configurado o lado polar, no modo sistema de coordenadas polar. Na hora que você der o Enter aqui, ele já converte 5 para 53,13 graus. Pronto. Cara. Sem precisar de maiores cálculos. Ele já faz isso para você sozinho. Aqui, ó, tem um resuminho, né, do que pode ser feito, tal.
aquela distância aqui do Z, as duas representações do mesmo número A sendo representado no módulo e na fase, ou com a parte real e a parte imaginária. E como converter, né? Se eu tiver, por exemplo, polar e quiser converter para retangular, se eu tenho polar, eu tenho o quê? Eu tenho o ângulo e a hipotenusa desse triângulo, né? Então, multiplicando a hipotenusa pelo cosseno, eu vou obter o x, multiplicando pelo seno, eu obtenho o y. Então, você já converte. Se eu tiver o retangular, como foi nosso caso, né, agora, quando a gente transformou 5 mais J3, você tem a base e a altura do triângulo, né? Então, por Pitágoras aqui você encontra o Z, como a gente encontrou, e pelo arco tangente você encontra o ângulo, né? Aqui a gente também encontrou. Entendido? Tranquilo aqui, pessoal. E aí, se você estiver varrendo na mão mesmo, né? Não utilizando um HP para fazer suas contas, utilizando uma calculadora mais simples, é bem mais fácil você somar dois números complexos, né, no seu formato retangular, somar ou subtrair. Que aí faz o que está sem o J com os que estão sem o J, os que estão com J com os que estão com J. Então, e é bem mais fácil fazer o produto e a divisão nesse formato aqui, que é o polar. Eu vou mostrar para vocês algumas operações, né, aritméticas. A soma, a gente deixa aqui, a soma x com z e y com w, encontro. A subtração, mesmo jeito, x menos z, y menos w. Sempre do formato retangular, preferencialmente, né, que é bem mais fácil. E a multiplicação usando o formato polar, que eu multiplico os módulos e somo os ângulos. Na divisão, eu divido os módulos e subtraio os ângulos. Né? Mas também dá para fazer sem ser assim, né? Não é obrigado, não. É só dá para fazer uma soma, mas aí você tem que transformar, ou tem que. Enfim. A calculadora não está nem aí. Ela faz o que você mandar. Inclusive, nosso exemplo, né? Vamos voltar a ele aqui. Olha o nosso exemplo aqui. Aquelas contas todas que a gente fez vão ser resumidas a uma soma na HP. Qual vai ser essa soma? Vai ser, vamos transformar em fasor aqui, o 20, que vai ser quem? 20 fase menos 30. Deixa eu botar logo, não, vai estar aqui, em graus e em esse símbolozinho R fase Z aqui é para dizer que está em polar. Mais 40 fase 60. Aí você sempre olha, tá em graus aqui, tá em graus. Então, beleza, a gente vê que meus ângulos em graus. Tá? Aqui a entrada vai sair, o resultado vai ser apresentado no formato polar. Tá? Aqui esse R, que é o módulo fase Z e tal, então, em formato polar. Então, só fiz colocar, eu transformei em fasor, 20 fase menos 30, 40 fase 60. Na hora que eu der o Enter, 44,72 fase 33, 43. Aí é só voltar aqui e relembrar. Eu tenho o fasor, que é esse daqui, né, o Z, eu posso voltar para a parte no domínio do tempo. Vai ser quem? A amplitude máxima dessa tensão é 44,72, cosseno de ômega t mais 33,43, do jeitinho que a gente tinha encontrado, fazendo aquele passo a passo, enfim, com um monte de coisa que a gente fez, né? Que a gente já esquecia o que a gente fez tanto. Foi, cadê o exemplo aqui? A gente usou a identidade trigonométrica, a gente teve que lembrar aí os ângulos de 30, de 60, enfim, somou, depois usou o artifício de multiplicar e dividir pela hipotenusa desse triângulo fictício, e aí fez aquele rearranjo, usou a identidade trigonométrica de forma inversa e finalmente chegamos aos 44, 72,
vezes cosseno de ômega T mais 33,43. Então, dá um trabalhão. E aqui, essa soma é uma soma direta. Uma linha na calculadora aqui que você digitou já sai com o resultado final, com o conceito de Fazor, pessoal. Então, o conceito de Fazor é muito importante para a gente, certo? Nessa fase de estudo. Então, é só essa conversão rapidinha, ou seja, é uma setinha dupla aqui, né? Eu posso sair do domínio do tempo, né? Com essas grandezas de tensões e correntes, cosseno de ômega T mais φ, e vir para o Fazor, como o contrário também. Qualquer momento que precisar, você vai e volta, vai e volta, vai e volta. Certo? É bem mais fácil, tranquilo. Então é isso, pessoal. A gente fez esse exemplo, né? E eu vou ver uma tarefinha para vocês de alguns outros, de algumas continhas, né? De duas tensões, duas correntes, três correntes sendo somadas num nó, alguma coisinha nesse sentido, para a gente vocês já irem mexendo na calculadora. Observem sempre que as grandezas, que isso é um erro muito comum em prova, muito, muito, muito comum mesmo, certo? Você vir não configurar adequadamente, está irradiando, e você colocar lá, esquecer de transformar para radiano, colocando π sobre 2, π sobre 3, e assim vai. E acaba colocando em graus, e é um erro muito comum esse com substituição dos ângulos, certo? Então, preste atenção nessa parte. A apresentação aqui é mais tranquila, né, do polar, de retangular. Quem tiver alguma outra calculadora, algum outro modelo de HP ou alguma outra calculadora, tenta dar uma procurada. Aquela Cássio, ela até está para mexer também, uma coisinha dessa, ela transforma também, só que é um jeitinho um pouco diferente da calculadora científica da Cássio, né? Dá uma procuradinha no YouTube ou no Google, como trabalhar com números complexos, ou só, como está em todo mundo em casa, baixar esse emulador, que deve ter aí na internet. Esse emulador dá para vocês usarem também. Bem, e na próxima aula a gente vai ver. A gente vai ver, pessoal, aqui o que acontece quando, quando eu passo essa tensão alternada nos meus equipamentos, nas minhas cargas, né? No caso aqui, uma resistência, um resistor. O que vai acontecer com a corrente quando eu passo uma tensão alternada? Você vai ver que o resistor não vai mudar nada o comportamento da corrente, né? Ele só está mudando aqui devido à amplitude. Se tivesse um resistor de 1 ohm, iam se sobrepor os valores. Se for maior que 1 ohm, logicamente ela vai ficar a corrente mais baixinha aqui, menorzinha, né? E se for menor que 1 ohm, ela vai ficar maior aqui acima, ou menor do que 1 ohm. Não, peraí. Se a resistência for menor que 1 ohm, a corrente vai ficar maior do que a tensão. Porque aqui a relação é V igual a R vezes I. Né? Então, se eu tiver uma corrente, uma resistência pequenininha, igual a 1, se sobrepõe menor que 1. A corrente fica maior, maior que 1, 1 ohm, a corrente fica menor do jeito que está aqui. Certo? É mais ou menos isso que vai ocorrer. Mas quando eu estiver trabalhando com outros elementos, como são os casos dos indutores e dos capacitores, além de terem um impacto na amplitude da corrente, eu tive aqui, ó, aqui no resistor, só tive um impacto na amplitude, mas os zeros estão ocorrendo no mesmo instante, os picos e os vales também estão sendo coincidentes entre corrente e tensão. Então, ela segue o mesmo comportamento. Lá no indutor, não, ó, dá um defasamento aqui, tem uma fase diferente aqui. E na capacitância também. Então, uma correntezinha fica atrasada da tensão, meu pico aqui na tensão ocorreu em determinado momento e algum tempo depois veio o pico da corrente. A corrente está atrasada da tensão, ou no caso do capacitor, a corrente está adiantada da tensão. Aqui eu estou passando pelo zero, mais ou menos aqui eu já estou no pico
da corrente. A corrente aqui chega, o pico dela no momento anterior ao da tensão. A gente vai fazer essas continhas aqui, e isso aqui é observado experimentalmente, a gente vai ver como isso aqui se traduz em equações matemáticas, né? Para que a gente possa, a partir desses modelos, né, fazermos aí algumas previsões do comportamento dessas cargas, quando aplicadas a tensões e correntes alternadas. Beleza, pessoal? Então, para casa, para vocês, vão ficar alguns. Vou voltar aqui para vocês verem. Vou ver se tem alguns exemplos no livro. Boa parte dos exemplos do livro são sobre essa parte de conversão, de tensão alternada, essa parte de cálculo de tensão ou corrente eficaz, que é o RMS. Então, eu vou tirar alguns que não são tão importantes e passar umas atividades curtas para vocês. Se der tempo aqui até quarta, senão a gente pode dar um tempinho maior e juntar com outros exercícios que a gente vai ver na quarta já. Na quarta, a gente vai ver o impacto, né, da tensão alternada em resistência, capacitância e indutância. E aí a gente vai começar a trabalhar com os circuitos e com as leis que a gente viu até agora, né, a lei de Kirchhoff, dos nós, das malhas, como é que é o impacto das leis de Kirchhoff quando a gente trabalha com circuitos em correntes alternadas. Então, vai mudar algumas coisas, e os números complexos vão nos ajudar muito nas nossas formulações. A gente vai ver que a gente não vai precisar utilizar equações diferenciais para resolver as nossas continhas. E se eu não usasse os números complexos, eu teria que partir, ficasse no domínio do tempo, eu teria que partir para equações diferenciais que são bem mais complexas de serem resolvidas. Né? E aí demorar muito a resolver um circuito relativamente simples que no domínio da frequência é bem mais rápido de ser resolvido. Certo? Então, vou tentar passar uns exercícios até quarta, coisinha pouca, e depois ficam outros até o final de semana. Esse assunto que vai ter aula quarta-feira? Porque tá no calendário da folga feriado, e tem alguns professores que não vão dar aula, queria saber então, se vai ter. Se tiver feriado, eu deixo às 5, né, então. Aí vocês podem assistir a qualquer momento. E eu deixo para aula, para não perder, né? Sempre que tiver, é bom que vocês avisem, que às vezes eu esqueço, nem estava lembrado. Eu acho que tem até uma reunião, né? Na quarta já marcada, é um bom tempo. Só que acho que o pessoal que marcou não. Deixa eu abrir esse calendário aqui, só um minutinho. Tem que avisar o pessoal. Quarta-feira, dia 21. Dia 21 de abril. É Tiradentes, é mesmo, acho que o pessoal esqueceu. Pronto, tranquilo, então. Então, quarta-feira não temos aula. Deixar gravado. Bom, eu vou deixar a gravaçãozinha e aí deixar um exercício para vocês. A gente fica tirando dúvidas. Enfim, se alguém tiver alguma dúvida, manda uma mensagem, faz alguma coisa que a gente tenta tirar e fica para o final de semana. Mas eu vou tentar deixar a aula bem explicativa, bem detalhadazinha, para que não tenha muitas dúvidas. E veja o capítulo 9. Peço muito que leia o capítulo 9 do livro, que tem esses exemplos que eu fiz, tem várias coisas, mais texto, né, mais explicativo. Tem que dar uma olhadinha que ajuda muito já também. Certo? Fica avisar para o outro pessoal também desse feriado. Bem, é isso, pessoal. Então, obrigado pela presença de todos. Vou encerrar a gravação aqui. E